seus gostos não são você. Como é que eu cheguei nisso? Estava viajando com minha esposa, né? Essa semana passada. E subindo a trilha da praia, eu me deparei com um pé de genipapo. E eu lembrei de uma situação muito engraçada. Que quando criança eu odiava genipapo. Mas aí eu fiquei sabendo que genipapo era bom pra quem tava com anemia. E pô, eu tomava um remédio muito ruim chamado sulfato ferroso. Eu falei, pô, o remédio é ruim, o genipapo também é, mas pô, o genipapo é melhorzinho, né? Pã. Aí eu me forcei a gostar de genipapo. Eu lembro que no interior, na época, eu comecei a experimentando aos pouquinhos, comer uma balinha de genipapo, pã. Rapaz, do nada, genipapo virou minha fruta assim, top 1. Se não top 1, top 3 ali. E eu fiquei. Contei isso pra minha esposa, né? Falei, velho, tal, odiava genipapo. E eu achei um pé de genipapo nessa trilha. Eu peguei do chão mesmo ali, já joguei uma água, abri, pra dentro. E eu fiquei pensando, depois disso, voltando do. A gente terminou a trilha, pegou o ônibus e foi pra cidade. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei refletindo sobre como, né, os gostos que a gente tem, os hábitos, não são nossa imagem principal. Que a gente pode estar adicionando peças e retirando peças da nossa construção, né? E às vezes, isso fazendo um paralelo para minha vida, eu já me vi preso a hábitos, a comportamentos por medo da não aceitação em determinados espaços, né? Que a gente sabe que no final das contas é um pouco disso, principalmente na adolescência, ali, né? Na pré-adolescência e tal, nessa fase é muito latente isso, né? E eu fui além nessa ideia. Se eu tivesse nascido em outro país, será que meus hábitos, meus gostos seriam os mesmos? Será que eu teria a mesma fé que eu tenho? Entende? Então, isso serve de reflexão para mim, para vocês, como muitas vezes o ambiente eles nos direciona para certos costumes, certas práticas que não nos representam em nossa essência. E muitas das vezes a gente vai vivendo a vida dos outros porque não nos observamos, e isso gera um sofrimento terrível, porque você vive uma vida sem propósito, né? Então é importante isso, você não viver para o externo, você viver para si, mas não com um tom egoísta, porque quando você se realiza em si mesmo, você passa a servir a sua comunidade ao seu redor com muito mais empenho e verdade, né? Não é algo para ter like, não é algo para ter reconhecimento público, é algo que simplesmente você faz para você com você mesmo. Então, eu lembro que eu vi recentemente, esses dias, né, a história de um monge zen, que eles moravam, vários monges na verdade, eles moravam em um mosteiro, e o mosteiro ele tava caindo aos pedaços. E nessa que o mosteiro tava caindo aos pedaços, os discípulos desse monge chegaram para ele e falaram: mestre, rapaz, o templo tá caindo aos pedaços, velho. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Aí o monge mestre, né, falou: olha, nós não temos dinheiro para fazer essa reforma, mas do jeito que tá não dá para continuar. E ele chegou os discípulos ficaram naquela, né, poxa, mas tem que fazer alguma coisa. Ele, cheguei numa conclusão. Sabe aquele vilarejo que tem aqui para baixo? Vocês vão lá e vão roubar tudo que vocês acharem.
Aí na hora os discípulos dele ficaram assim, meu Deus, roubar o vilarejo. Poxa, será que o mestre ficou louco? Será que ele tá certo? Será que ele tá tendo alguma visão que nós não estamos tendo? Né? Aí o mestre em seguida falou, mas tem uma condição. Vocês não podem roubar se ninguém estiver, só se ninguém estiver vendo. Se alguém estiver vendo, vocês não roubam, porque vai sujar o nome do templo e tal, da instituição. Aí saiu, foi fazer as atividades dele e os discípulos dele foram roubar o tal do vilarejo. Quando o mestre chegou numa parte do templo de oração, tinha um dos seus discípulos lá meditando. Aí disse que o monge, né, o monge mestre, perguntou: fulano, o que você está fazendo? Aí ele: o senhor não está vendo? Fazendo o que o senhor disse. Aí ele: mas eu disse para vocês irem roubar o templo, o vilarejo, para fazer a reforma do templo, quero dizer. Aí o discípulo respondeu, né: não, o senhor disse que era para roubar se ninguém estivesse vendo. Mas eu estou vendo tudo o tempo todo. Então eu não posso fazer isso. Quer dizer, dentre todos aqueles discípulos, só ele teve essa percepção do respeito para com ele mesmo, né? Então você veja como o respeito que ele tem com ele mesmo impede que ele haja de forma deletéria para com a comunidade próxima a ele, né? A comunidade ao redor. E isso fica de reflexão para a nossa vida. Tem várias outras histórias. Tem o mito, né, do Giggs, se não me engano, Platão, que conta isso. Que era um agricultor que ele era muito honesto, tinha conduta ilibada, né? E aí um dia esse agricultor ele achou um anel que dava o poder da invisibilidade. Resumindo os fatos, após a descoberta desse anel, esse cara virou a bagaceira. Matou, roubou, estuprou, fez, né, tudo que você imaginar. Então assim, ele não era um cara honesto, ele não era um cara moral. Ele era moral porque as pessoas estavam vendo. Mas no final do dia, a nossa moralidade tem que ser para conosco, né? Nossos bons costumes, eles têm que falar mais sobre nós do que sobre o outro. A Bíblia fala que é para amar o próximo como a si mesmo. Aí muitas pessoas, nossa, amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente faz esse paralelo correlacionando. Você vê que tem sentido. Quer dizer, se eu não quero ser roubado, eu não vou roubar. Se eu não quero ser agredido, eu não vou agredir. A gente sabe que não funciona assim na vida real. As pessoas estão vivendo aleatoriamente, mas é isso. Então, assim, com relação a essa questão dos hábitos, observe o que te eleva como ser humano e o que te joga para baixo. Não replique esses hábitos, esses costumes que muitas das vezes já estão entranhados em nossa vida, que a gente já faz no automático, mas que no final do dia nos causa vazio, né? Nos deixa triste. Vamos repensar sobre isso, vamos, né, direcionar nossa vida para um local onde nós venhamos a ter orgulho de nós mesmos, não que os outros venham reconhecer o nosso valor, mas que o nosso valor seja de, como o nome do canal, eu e eu, que o valor seja de dentro, nosso valor, nossa boa conduta para com nós mesmos. E é isso. Vim compartilhar essa reflexão com vocês. Um forte abraço.